Olá, queridos alunos do 9º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Elívia Soares e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que são as variações linguísticas. É um conteúdo que vocês terão também contato no ensino médio, é um conteúdo muito cobrado no Enem, tá bom? E muito importante a gente ter esse conhecimento que a gente vai ter hoje sobre esse tema, variações linguísticas, tá bom? Então fica antenado aí, bora aprender um pouquinho. Olha só, para a gente iniciar, né, vamos ler um trecho do poema O Poeta da Roça. O Poeta da Roça foi escrito pelo Patativa do Assaré, tá? Esse senhor, a imagem dele está aí ao lado, escreveu esse poema, tá? Vamos ler um trechinho, apenas 4 estrofes. Sou fio das mata, cantor da mão grossa, trabalho na roça, de inverno e de estio. A minha chupana é tapada de barro, só fumo cigarro de paia de mil. Sou poeta das brenha, não faço papé de algum menestré ou errante canto, que vive vagando com sua viola, cantando pachola à procura de amor. Não tenho sabença, pois nunca estudei, apenas eu sei o nome assinar. Meu pai, coitadinho, vivia sem cobre, e o fio do pobre não pode estudar. Meu verso rasteiro, singelo e sem graça, não entra na praça, no rico salão. Meu só entra no campo e na roça, nas pobre paioça, da serra ao sertão. É um texto aí do Patativa do Assaré, gente, esse grande poeta nordestino. Olha só, apesar de ser uma pessoa com pouco acesso à alfabetização, Patativa do Assaré é um grande autor e conseguiu, através de sua humilde linguagem, representar como ninguém o homem e a natureza do sertão. A linguagem de Patativa é apenas uma das variações linguísticas que nosso país tem. Comecei um pouquinho com Patativa porque ele coloca nos poemas dele a forma dele falar. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre as várias formas de falar que o nosso Brasil tem, que são as variações linguísticas, gente. Então vamos conhecer um pouquinho, falar um pouquinho, conceituar o que são as variações linguísticas. O que é isso? Variação, varia, né? Linguística, linguagem, vamos lá. As variações linguísticas são as ramificações naturais de uma língua, as quais se diferenciam da norma padrão, em razão de fatores como convenções sociais, momento histórico, contexto ou região em que um falante ou um grupo social insere. Gente, como eu li para vocês, a variação linguística é algo natural, diferente da norma padrão. Você vai à escola, né, é na escola que nós aprendemos a norma padrão da língua portuguesa, as regras gramaticais. Por quê? Porque ela é importante, né, a norma padrão, para todo o Brasil, ele ter uma forma fixa, né, de escrita. Entretanto, gente, há algo natural, né, que flui, que é a linguagem, e é por meio disso, por meio das migrações que ocorreram no sul, na região norte, nordeste, nós temos as variações linguísticas, né? Há vários tipos de variações linguísticas, nós vamos falar um pouquinho agora sobre elas, tá bom? Olha só, como se dividem as variações linguísticas? As variações linguísticas diferenciam-se em 4 grupos. Vamos falar sobre as diastráticas, que são as variações sociais, as variações diatópicas, que são as regionais, a diacrônica, que é a histórica, e a diafásica, que é de estilo, estilística. Vamos começar aí pela diastrática. O que é isso? O que é essa variação diastrática? Para a gente iniciar, para você entender, vamos ler essa tirinha. Olha só, nós vemos a imagem do médico, né, e o paciente. O médico fazendo a leitura do laudo desse paciente. De acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida? Ah, não se preocupe, é só um furúnculo. Gente, olha só, a gente vai comentar um pouquinho, mas primeiro vamos ler o conceito de diastrática. Não esquece do texto que a gente leu. O que é essa variação diastrática? Aquelas variações que se referem aos grupos sociais,
cujos fatores relacionados à faixa etária, profissão, extrato social, entre outros, imperam de forma preponderante. Como exemplo, podemos citar a linguagem dos grupos de rap, dos surfistas, a linguagem da classe médica e até mesmo a linguagem dos mais velhos e das crianças. Então, gente, o que a gente entende por variação diastrática? É aquela que representa grupos. Quando eu mostrei para vocês a tirinha do médico falando aqueles termos bem complexos, é para mostrar que aquela linguagem, aquelas expressões é da linguagem médica. Então, os médicos, entre eles têm palavras, eles têm expressões que eles utilizam no dia a dia. A gente chama isso de variação diastrática. Olha só. Outros exemplos, as crianças utilizam expressões que já os idosos já utilizam outras. Isso é variação diastrática, por grupos também, por idade. Agora, encontra um adolescente conversando com um idoso, né, um idoso bem tradicional, mesmo os dois falando português, provavelmente o idoso vai ter o idoso vai ouvir muita gíria do adolescente, muita expressão que ele não conhece, e talvez isso não permita o total entendimento para o idoso. E assim como o idoso pode ter muitas expressões que o adolescente não utilize mais hoje no dia a dia. Então isso se chama variação diastrática, que, como eu li para vocês, também se dá por grupos, né? Os skatistas têm expressões que só eles utilizam, os policiais têm expressões que é do âmbito deles, né? E assim por diante. Agora vamos conhecer outro tipo de variação. É a variação diatópica. Gente, a diatópica, elas se classificam em virtude das diferenças entre as regiões no que tange ao modo de falar, sendo que tais diferenças podem se dar tanto em relação à semântica quanto à sintaxe. No que se refere ao vocabulário, um bom exemplo é a palavra mexerica, que em algumas regiões é conhecida como bergamota e em outras como tangerina. E ainda, gente, há outras formas também de utilizar a palavra tangerina. Alguns lugares, alguns estados chamam de mexerica, né, como foi falado, laranja cravo, bergamota, né, no sul, como foi dito, ou até vergamota, poncã, mimosa, tanja. Então, gente, aqui, por exemplo, no Acre, usamos muito tangerina, né? Usam pocã para outra classificação, né? Segundo eles, que tem uma pequena distinção, mas enfim, é tudo dentro da classificação ali de tangerina. Já outra região, outro estado, chama de bergamota. Será que você entenderia se alguém chegasse e perguntasse se você tem na sua casa bergamota, ou se numa feira, né, aquela pessoa que está vendendo entendesse o que é bergamota? Não há um estado, um lugar, uma região que fala certo e a outra fala errado. Não existe isso, gente. Cada região, cada lugar fala da sua maneira, tá bom? Não existe o mais certo e o mais errado dentro das variações linguísticas, cada uma a sua forma. Olha só, outro exemplo para vocês, gente. Vou ler esse trecho sobre a variação diatópica, variação, né, de região para região, termos que são utilizados em algumas regiões, que não são utilizados em outras, que em outras regiões já tem outros termos, outros significados. Olha só, vamos ler junto comigo. Aqui no norte do Paraná, as pessoas chamam a correnteza do rio de corredeira. Quando a corredeira está forte, é perigoso passar pela pinguela, que é uma ponte muito estreita, feita geralmente com um tronco de árvore. Se temos muita chuva, a pinguela pode ficar submersa e, portanto, impossibilita a passagem. Mas, se ocorre uma manga de chuva, uma chuvinha passageira, esse problema deixa de existir. Viram, gente, nesse texto que no norte do Paraná, correnteza se chama rio de corredeira, e quanto a ponte chamam de pinguela, né? Uma ponte muito estreita é uma pinguela. E aí, o que é uma manga de chuva para eles? É uma chuvinha passageira. Então, aqui na nossa região, a gente já não utiliza esses termos, né? Corredeira, pinguela, manga de chuva. É importante a gente conhecer a variação diatópica para a gente entender que outras regiões utilizam outros termos, né? Sendo que a gente utiliza outros. Olha só, mais um exemplo. Macaxeira, mandioca e aipim são nomes diferentes para a mesma planta.
E esse toco aí? Então ele puxa, né, e dali de baixo sai a macaxeira. Né? Nós usamos muito o termo macaxeira, algumas pessoas utilizam também mandioca, né? Menos comum aqui na nossa região é chamar aipim, embora muita gente saiba que significa macaxeira, mas já é um termo muito utilizado já em outros lugares, tá bom, gente? Essa é a variação diatópica. Agora vamos conhecer a variação diacrônica. Olha só o nome, diacrônica, cronos, tempo. O que é a variação diacrônica? São as variedades linguísticas comumente usadas no passado, mas que caíram em desuso. São percebidas por meio dos arcaísmos, palavras ou expressões que caíram em desuso no decorrer do tempo. Essas variedades são normalmente encontradas em textos literários, músicas ou documentos antigos. Gente, a variação diacrônica é aquela que muda de acordo com o tempo, né? Muitas expressões que eram usadas no século XIX, XVIII, XVII, assim por diante, não são utilizadas mais no século XXI. Né? Algumas pessoas mais idosas conhecem algumas expressões que hoje os mais novos, crianças e adolescentes, já nem usam mais. Então há muitos termos que nem são mais tão antigos assim, que já caíram em desuso e novas palavras vão sendo criadas, vão sendo usadas. Isso se chama variação diacrônica. Aí o exemplo que eu coloquei aí para vocês, olha só, ela é uma gata. As pessoas usam muito essa expressão ainda hoje em dia, mas há umas décadas, né, nem faz tanto tempo assim, falavam como para a mulher que é muito bonita, nossa, ela é um pãozinho, né? Então isso é variação diacrônica, são termos que vão perdendo o uso e aí vão aparecendo outros, né, como ceroula. Ceroula, muitos idosos sabem o que significa, que é cueca. Né, e assim por diante. E aí, para a gente falar mais um pouco sobre a variação diacrônica, vamos ler o primeiro parágrafo desse texto antigamente, tá bom? Antigamente, os pirralhos dobravam a língua diante dos pais, e se um se esquecia de arear os dentes antes de cair nos braços de Morfeu, era capaz de entrar no couro. Não devia também se esquecer de lavar os pés, sem tugir nem mugir, nada de bater na cacunda do padrinho, nem de debicar os mais velhos, pois levava tunda. Olha só, gente, pirralho, né, para criança, arear os dentes, escovar os dentes, hoje já não usa mais, cair nos braços de Morfeu, significa dormir, entrar no couro, né, ainda sabemos que significa pegar uma peia. Não podia esquecer de lavar os pés, pois levava tunda, né, pois levava também peia por não fazer aquilo, tá bom, gente? Então aí nesse primeiro parágrafo e no restante do texto mostra um pouco sobre a variação diacrônica, termos que eram usados e hoje não são mais usados, tá bom? E para a gente finalizar, a variação diafásica. O que é a variação diafásica? São as variedades linguísticas que surgem da adequação que o falante faz de seu nível de linguagem ao estilo exigido pelo texto ou pela situação comunicativa. A crônica, por exemplo, é um texto cujo estilo exige uso de linguagem coloquial. A dissertação, por sua vez, exige do redator um estilo de escrita mais formal. Portanto, caberá ao falante ou redator dominar as diferentes variantes a fim de adequá-las à situação comunicativa e ao estilo exigido pelo texto. Vou explicar para vocês melhor sobre a variação diafásica. A variação diafásica, gente, é você dominar a linguagem formal e a linguagem informal, para adequar o contexto que você esteja. Vou finalizar com um exemplo bem claro para vocês. Vamos supor que uma pessoa esteja doente e ela precisa avisar ao patrão por meio de mensagem no WhatsApp. Ao avisar o patrão, ela vai tentar escrever de uma maneira mais elaborada, mais formal, mais explicativa. Ao avisar, por exemplo, o filho, a esposa, a mãe, já não vai ter mais tanto cuidado, porque está conversando com outra pessoa. É um exemplo de variação diafásica, é adequar sua linguagem ao contexto em que você esteja, do formal ao informal. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido sobre as variações linguísticas e acessem a plataforma EduquiAcre para assistir essa aula novamente. Obrigada!